Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. E no episódio de hoje eu recebo aqui para a gente conversar um pouco sobre saúde de Campos, o presidente da Fundação Municipal de Saúde e também diretor do Hospital Ferreira Machado, Arthur Borges, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Arthur. Arnaldo, agradeço muito o convite, estar aqui, né? A gente poder passar um pouquinho das ações que estão sendo feitas pela Fundação Municipal de Saúde, junto à Secretaria e à Prefeitura, objetivando realmente a evolução aqui da saúde do município. Arthur, eu vou fazer uma pergunta complexa e pedir uma resposta um pouco enxuta em relação a essa questão. Como está o quadro da saúde pública no setor de emergência, que é o que você atua mais efetivamente? Como está o quadro da saúde pública de Campos? Eu acho que nos últimos 3 anos a gente conseguiu uma evolução muito grande, né? Essa evolução que a gente teve, na verdade, ela acaba sendo mostrada por ações do dia a dia, né? Eu acho que a principal ação, que foi realmente a ausência de pacientes nos corredores do Ferreira Machado e depois do HGG, mostrou que a gente conseguiu realmente evoluir a questão do fluxo hospitalar. A gente, durante décadas, tinha pacientes realmente internados na emergência. Pacientes ficavam, por vezes, 1 mês, 2 meses na emergência do hospital. O que é um fluxo totalmente errôneo, né? Um paciente numa emergência ele tem que ter uma definição. Quando ele dá entrada, a gente tem que definir se ele é um paciente que ele vai passar por uma cirurgia, se ele tem que ser encaminhado para algum outro hospital, se ele vai ter alta, se ele vai fazer algum medicamento. E essa decisão terapêutica acabava sendo muito retardada no hospital, por uma série de fatores. Então, o trabalho inicial que a gente fez foi um trabalho de mudança da cultura organizacional do hospital, né? A gente começou a procurar quais seriam os gargalos que fariam esse paciente demorar mais tempo. E durante o passado, a crença sempre foi: ah, não está com problema, vamos contratar médico ou vamos abrir leitos. E, na verdade, o conceito moderno não é mais de contratar médico nem de abrir leito. A gente sabe hoje que quando você diminui o tempo de permanência do paciente no hospital, em um dia você consegue passar um hospital de 200 leitos para 240 leitos. Você aumenta quase 20% a capacidade de atendimento só diminuindo em um dia o tempo de permanência. E diminuir o tempo de permanência não é dar alta precoce, tirar o paciente do hospital precocemente, é dar alta no momento correto. Você tem que solicitar um exame, o exame ser feito no tempo correto, o médico ter acesso àquele exame no tempo correto e você consiga fazer a ciclagem desse paciente. Isso que não se conseguia fazer antes. Quando a gente fala nessa questão de corredor do Ferreira Machado, é um assunto até que volta sempre à discussão, por exemplo, na Câmara de Campos. Muitos vereadores que não são da base, sobretudo, criticam que tirou do corredor, mas está amontoado atrás de uma cortina, amontoado atrás de uma parede. Qual a sua versão em relação a essas críticas? Seria impossível a gente manter uma mentira por 2 anos, né? A gente conseguir fazer um movimento que você escondesse um paciente durante 3, 4 dias seria possível, mas a gente está completando 2 anos com a ausência de paciente no corredor. E se a gente fizer uma avaliação, no ano em que a gente iniciou isso, no ano anterior a esse movimento, o hospital tinha feito 55 mil atendimentos, e no ano passado a gente aumentou para 78 mil atendimentos. Então a gente aumentou em 30% o volume de atendimento do hospital, e mesmo assim a gente se mantém sem paciente no corredor. Falando pela Fundação Municipal de Saúde, né? Então a gente tem os hospitais, todas as emergências. Falamos aqui um pouquinho sobre o Ferreira, vamos falar daqui a pouquinho sobre a obra também. A HGG também que está com obra. Mas o São José, qual é a situação hoje? Qual é o quadro de São José que sempre foi uma luta de vários políticos e não avançava tanto? Hoje qual é o quadro do Hospital São José? O São José sofreu grandes melhorias nesse período também, né? Assim, desde que a gente iniciou o trabalho lá, já foi colocado um aparelho de tomografia computadorizada. Então, hoje, realmente, o hospital que antigamente era uma unidade pré-hospitalar passou a contar com um laboratório completo de exames de sangue, né? Tem um aparelho de raio-x digital. Hoje a gente não imprime mais filme lá, é tudo visto pela tela do computador. E instalamos um tomógrafo lá. Então, o hospital começou a ganhar a cara de hospital. O grande problema do São José é que no período da pandemia ele acabou se transformando como se fosse num hospital coringa, né? A gente tinha pacientes que o Covid retornava, a gente tinha que reabrir leitos lá, porque a gente não tinha como reabrir leitos no HGG, porque estava na reforma maior dele, eles tiveram que fechar muitos leitos, e o Ferreira Machado não podia receber pacientes infectados com quadros clínicos, porque já cuida da parte cirúrgica. Então ele acabou trabalhando durante 2, 3 anos como um hospital coringa com internações de Covid. Agora que isso está acabando, a gente está começando um trabalho para que realmente o São José se torne o hospital da Baixada, para que sirva realmente a região de Goitacazes, de Baixa Grande, de Farol, e ali seja um local de referência regional para que os pacientes procurem ali. E caso seja necessário um procedimento cirúrgico, um atendimento de maior complexidade, aí sim ele ser direcionado para o HGG ou para o Ferreira Machado.
com essa mudança do São José, vai desafogar um pouco o Ferreira, vai desafogar também o HGG? Qual a sua perspectiva? Eu acho, não sei se desafogaria tanto, porque eu acho que mesmo hoje a população de lá já utiliza muito o hospital. Se você for fazer uma avaliação, no ano passado, o número de atendimento do São José já se equipara ao do Hospital Ferreira Machado. Já foi mais de 70 mil atendimentos lá. Então hoje lá a gente conseguiu instalar o atendimento de pediatria de urgência de 24 horas, a gente está com os plantões de pediatria completos. O setor de curativos tem feito muito curativo no hospital, então vai ser uma das bandeiras do hospital segurar essa parte de curativo, até de uma região maior do que a da Baixada. Mas vejo hoje realmente o São José já se consolidando. E muito disso com a figura até de Dr. Dante, né? Dr. Dante realmente entrou lá, uma pessoa muito experiente em gestão, né? Já trabalhou no Feira Machado, no HGG, e hoje leva a experiência dele lá para o São José. Você citou a questão aí de compra de insumos e quando a gente conversava com qualquer pessoa da área da saúde nesse período de pandemia, todo mundo reclamava da alta dos preços, da dificuldade de encontrar materiais. Esse quadro já melhorou um pouquinho, Arthur? Estabilizou mais, né? A gente tem contrato para compra de todos os tipos de medicamento. A gente tinha um grupo de medicamentos que na última licitação houve um deserto, né? Na licitação nenhuma empresa concorreu, refizemos a licitação desses itens e hoje a gente conseguiu preencher completamente. É claro que existem faltas pontuais, como aconteceu em torno de 2 meses atrás, a questão de contraste com o valor aumentou muito, a gente teve que realmente racionalizar o uso, tentar transferir alguns pacientes para fazer ressonância ao invés de fazer tomografias contrastadas, porque no mercado mundial houve realmente uma escassez do item. Mas hoje, em questão de licitação, a gente tem todos os itens licitados e com preços adequados, né? Existe uma tabela de balizamento chamada tabela CEMED. Todos os nossos itens são balizados nessa tabela, que é uma média nacional. Vamos falar um pouco voltar a falar mais sobre o Ferreira Machado. A gente citou aqui rapidamente a unidade passa por reforma. O que você projeta para quando aí um novo Ferreira Machado, não só na questão do visual, né? Porque acho que a reforma traz também outros tipos de melhorias. A gente vai dividir, na verdade, a reforma lá em duas partes, né? Essa parte inicial é a construção de um pronto-socorro novo. Na verdade, o hospital ele é da década de 50 e o pronto-socorro foi colocado lá em torno de 91. Então, a gente tem um pronto-socorro de 30 anos colocado em um hospital de 70 anos, em que nunca tinha tido a preparação para ser um pronto-socorro. Então, hoje ainda existe, assim, embora a gente consiga atender bem, tenha conseguido separar os setores, a gente ainda tem o cruzamento de fluxos que não deveriam se cruzar. Por exemplo, um paciente que dá entrada com um cisco no olho para ir no oftalmologista, que ele entra andando, na minha concepção, ele não pode cruzar com um paciente que chega de um acidente automobilístico pela autopista ou pelo bombeiro que está sangrando. Então, hoje ainda esses pacientes ainda se encontram dentro do hospital. E o objetivo agora é a gente criar um pronto-socorro, sim, separado na área onde era o jardim do hospital. Por isso que muita gente pergunta, mas como é que vocês vão fazer uma reforma num hospital de emergência, que é o único que atende? Não, porque nesse momento inicial a gente não vai impactar nem parar o atendimento. A gente vai fazer um pronto-socorro novo inteiro no jardim. Esse pronto-socorro novo ele inclui um setor de politrauma, que é o local onde entram os pacientes, com capacidade de atendimento de 4 pacientes simultaneamente, com mesas, com focos cirúrgicos, e ao lado vai ter uma sala que é possível fazer procedimentos cirúrgicos em caso de emergência. Então, um paciente que chega muito grave, vítima de arma de fogo, que você não tem tempo nem de subir com ele para o primeiro andar, onde é o centro cirúrgico, ele vai poder passar por um procedimento na emergência mesmo. E ao mesmo tempo a gente vai ampliar também a recepção do hospital, vai colocar junto à recepção, mais para a parte externa do hospital, a parte de serviço social, psicologia, classificação de risco, tudo para que o paciente faça toda essa avaliação inicial e ali ela entre para um corredor onde vão ter 7 consultórios. Então, na verdade, os pacientes que precisam só de uma consulta e saírem, eles não vão mais passar pela parte interna do hospital. E a parte interna vai ficar só realmente para o atendimento dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos e dos pacientes que realmente necessitam de atendimento de maior complexidade. E a gente está falando de quanto tempo essa nova emergência? Então, eles deram um prazo de 1 ano, né? Mas a gente conversou com o pessoal da obra, eu falei que eu só tenho como liberar a parte interna do hospital, né? A parte do politrauma antigo, quando eles me entregarem um novo. Então, eu acredito que em torno de uns 8 meses eles devem estar me entregando já essa parte inicial do politrauma. Aí eu passo o atendimento da parte interna do hospital para esse pronto-socorro novo e começo a fazer reforma na parte interna. E no HGG, como que tá? O HG já tá na segunda fase da obra, né? Agora estão preparando as enfermarias, fazendo os ajustes finais. Acredito também que para o começo do ano que vem o hospital já vai estar todo entregue e começando uma obra nova, né? Que vai ser o centro de hemodiálise que vai ficar na frente do hospital. Então vai se estar terminando uma obra e se iniciando uma outra.
Arthur, vamos falar um pouco agora do contexto regional da saúde de Campos, né? O IBGE divulgou aí recentemente o censo, somos quase 1 milhão no Norte Fluminense, 920 mil no Norte Fluminense de habitantes, e a maioria desses pacientes do Norte Fluminense, em caso de emergência, acaba vindo para o Ferreira Machado. Além disso, a BR-101 corta a cidade de Campos, então em caso de acidente, a gente atende aí, Campos atende aí a gente de qualquer lugar do país que possa eventualmente acontecer um acidente nas mediações aqui da cidade. Qual o fluxo hoje de atendimento do Ferreira Machado e se há alguma previsão de que os municípios possam juntos ajudar a gerir ou a custear os gastos do hospital? É, hoje acontece, o Ferreira Machado ele é uma referência direta, né, até por uma pactuação estadual com São João da Barra, São Francisco e São Fidélis. E parece que agora Cardoso está tentando entrar também para ter Campos como sua referência. O HGG acaba sendo referência também desses municípios para a parte de cirurgias abdominais inflamatórias, né? Mas toda a parte de urgência e emergência acaba ficando no Hospital Ferreira Machado. Existe uma verba pactuada que é transferida para o Fundo de Saúde para se bancar isso. É claro que acaba não se bancando. Mas se você fizer uma avaliação dos últimos 5 anos, houve até uma diminuição do número de pacientes encaminhados desses municípios para cá. Porém, a gravidade desses pacientes aumentaram, porque de um tempo para cá, São Fidélis, São João da Barra e São Francisco, eles adquiriram tomógrafo, né? Tem equipes mais especializadas, eles conseguem fazer o diagnóstico lá. Então, hoje, eles nos encaminham os pacientes que realmente têm uma necessidade, né? Então, pacientes que têm que fazer uma endoscopia com hemorragia digestiva, que eles não conseguiram fazer um tratamento clínico, ou pacientes com hemorragia cerebrais, que eles já fizeram a tomografia, já têm um diagnóstico. Então, a gente teve talvez uma diminuição do número, mas um aumento da complexidade dos pacientes que têm chegado. Quanto a essa questão do caráter regional, eu acho que principalmente quando a gente for fazer a implantação do SAMU, vai ter que ser pensado em algum modo regional. Porque o SAMU, embora Campos tenha o 92, São João da Barra tenha o 92, Macaé tenha o 92, o conceito de SAMU ele não é um conceito municipal, ele é um conceito regional. A gente hoje tem uma grade pactuada no estado de urgência e emergência, e a gente trabalha de modo segmentado, né? Campos tem o dele, São João da Barra tem o dele, então na verdade às vezes fica um contato, né? Alguém faz contato com o outro para saber se pode levar o paciente, sendo que já existe uma grade. O que falta hoje? Falta uma central que regule isso, né? São João da Barra fizesse o contato com essa central, olha, estou com um paciente assim, qual é a minha referência? Sua referência vai ser tal lugar, eu estou ligando lá para avisar, pode levar o paciente. E a ambulância que vai estar chegando no hospital, no Ferreira Machado, não é a ambulância de São João da Barra, é a ambulância do SAMU, né? É uma coisa de caráter regional. E o grande problema é como manter uma central, porque uma central de atendimento regional para 920 mil pessoas envolveria pelo menos 5 médicos reguladores de dia, 3 médicos à noite, 8 telefonistas atendentes, controle de frota, seriam mais de 20 ambulâncias, né? E as ambulâncias avançadas que serviriam a todo mundo, como seria feito o custeio disso? Então, por isso está se procurando realmente um mecanismo para que a gente possa fazer um custeio parametrizado, né? Campos tem 550 mil habitantes, tem uma cota de 550 pontos, São Francisco 37 mil, 37 pontos, e a partir daí fosse dividido o custeio dessa estrutura que vai ser utilizada por todo mundo. E isso já está em fase de implantação. Quando a gente fala do SAMU, teve no aniversário da cidade, até, né, dia 28 de março, uma entrega aqui por parte do governo do estado de algumas ambulâncias para todas as cidades da região. São essas ambulâncias ou são novos equipamentos que precisam ser adquiridos? Como que vai funcionar essa questão do SAMU no contexto regional? O projeto do SAMU regional, com toda a divisão de onde vai ficar a central, onde ficariam as bases, quantas ambulâncias, esse processo já foi feito em 2014. Então, na verdade, o que a gente está fazendo hoje é simplesmente a implantação. Se fez a parte teórica da avaliação de necessidade da época, só que isso não seguiu à frente, né? Cada município acabou seguindo com o seu caminho. E por inúmeras explicações, né? Talvez no passado não houvesse realmente mais a necessidade. Você tinha um royalties de petróleo muito abundante, que hoje a gente não tem mais, todo mundo hoje trabalha com medo desse royalties em algum momento acabar, ou de existir uma oscilação do petróleo, o petróleo cair, o dólar cair. Então, eu acho que hoje os prefeitos eles entendem, na verdade, que a gente precisa encontrar mecanismos de cofinanciamento, tanto com o Estado quanto entre os próprios municípios da região. E realmente manter uma estrutura de SAMU em cada local acaba sendo um desperdício. Porque se existe uma expertise nacional que já fala o número de ambulâncias para tantos habitantes, qual o tempo de resposta que seria necessário, quantas pessoas tem que ter numa base, por que a gente, cada um tem que ter o seu?
Então, hoje, Campos, eu tenho 2 médicos reguladores, aí Macaé tem 3 médicos reguladores, aí São João da Barra tem 2 médicos reguladores, sendo que a região toda precisaria de 5. A gente não precisaria de 10 médicos reguladores como a gente tem hoje. Então, acaba todo mundo gastando muito mais e tendo um serviço ineficiente, porque o serviço não está interconectado. Esses 192, eles não estão todos juntos trabalhando no mesmo local. Tanto que a partir do momento que isso for realmente pactuado, o número 192 ele passa a ser regional. Se ligarem de São Francisco do 92, vai cair na central de regulação aqui, e aqui vai tomar a decisão de qual ambulância, que vai procurar se é a ambulância de lá, se é a ambulância que vai estar mais próxima de lá, ou se ele tem necessidade de algum outro tipo de mecanismo. Mas hoje isso não funciona desse jeito. O 192, já recebi algumas reclamações que o 192 não funciona aqui em Campos, para de funcionar um período e depois. O que que acontece quando para de funcionar? Então, essa é uma outra situação. Quando a gente visitou o SAMU, principalmente os SAMUs lá do Rio de Janeiro, em torno de 100, de cada 100 ligações que são feitas, só 30 ambulâncias são disparadas. 70% não são casos para SAMU ou são resolvidos por telefone. Então, às vezes, as pessoas fazem uma ligação para o SAMU, olha, tudo bem, estou ligando porque tem uma pessoa que está com diarreia que eu estou querendo levar para o hospital. Isso não é função do SAMU fazer esse Uhum. tipo de transporte, né? Isso seria um transporte normal. Então, na verdade, algumas vezes que você tem alguma reclamação, porque o SAMU ele não foi fazer uma coisa que, na verdade, não era função dele. E por que não é função dele? Porque se eu deslocar uma ambulância para fazer isso, e quando eu tiver um infartado? Que eu preciso de um tempo de resposta curta. Essa ambulância já vai estar fazendo uma ação que não é uma ação considerada da rede de urgência e emergência, e eu vou estar deixando de atender aquele paciente que realmente precisa. Não, mas a reclamação que eu digo é o seguinte: muita gente reclama em determinados períodos e a gente procura saber realmente, às vezes, para de operar um 192. O O número, número, a ligação para o eu acho, 192. eu, O eu que acho que que acontece que para? É eu, algum problema de pagamento? É algum problema técnico? O Eu que acho que que não, porque na é? verdade o número 92, se eu não me engano, ele é o número de uma operadora. Ele é ligado a uma operadora que teve um processo de falência, alguma coisa nesse sentido. E houve uma dificuldade nesse sentido. Mas já foi ajustado, já está funcionando Tá hoje. funcionando Está funcionando normal. Quem ligar normalmente. agora, então tá Tá funcionando funcionando. Não normal. precisa ligar se não for necessário, Se né? não for nesse... Não, às vezes eles ligam para ter alguma informação e tal, mas é porque na verdade a população não entende, nem, eu acho que nem tem que entender, né? O SAMU, qual é a função dele? Eu vou ligar e vou ter a informação. Estou sentindo uma coisa, não, tal coisa você tem que se deslocar para tal local, para tal hospital, ou não, a gente vai realmente mandar uma ambulância porque há uma necessidade. Vamos falar um pouco desse contexto regional. O que está traçado desde 2014? Campos seria o polo, por ser a maior cidade? Sim, sim, o campus ele seria responsável pela central de atendimento, como eu te falei, seria uma central com 5 profissionais reguladores durante o Uhum. dia, 3 à noite, né? A noite realmente é um pouco mais subdimensionado. Seriam 4 ambulâncias avançadas em campos, mas não no mesmo local. Elas seriam locadas em pontos estratégicos. Então, por exemplo, você teria uma ambulância um pouco depois de Travessão, para que você pudesse pegar aquela região norte e ao mesmo tempo pegasse São Francisco. Teria uma ambulância em Barcelos, para que você pudesse cair para a região da Pecuária do Jockey e ia caísse na região de Gruçaí e de Atafona. Então seria um modo de a gente montar ambulâncias em bases descentralizadas em que a gente conseguisse um tempo de resposta adequado. Porque o grande problema do tempo de resposta é o quão distante é o município aqui de Campos, né? Você vê se você sair do Farol, que é um PH, e for para Santo Eduardo, que é outro PH, você vai levar quase 2 horas de um ponto a outro. Então vai ser uma grande dificuldade como conseguir um tempo de resposta adequado. Nesse momento, a gente está tentando trabalhar com um tempo de resposta entre 20 e 30 minutos, tentando fazer uma avaliação da nossa região, como chegar nos pontos mais distantes, espalhando essas ambulâncias para que a gente consiga ter esse tipo de acesso. E além das 4 ambulâncias avançadas, teriam mais 5 ambulâncias básicas. Macaé ficaria com 3 avançadas e 4 básicas. E os outros municípios de 1 a 2 ambulâncias básicas. É isso que eu ia perguntar. A complexidade também que a gente tem com Macaé, né? Macaé é um município grande que é do norte fluminense, mas às vezes se relaciona mais ali com a região dos lagos, com a Baixada Litorânea. Até tentou sair do norte para ir para a Baixada Litorânea, esse é um outro contexto. Mas é um município grande também, tanto em dimensão territorial, você tem áreas da serra à praia, né? Então, assim, você tem essa complexidade. E também populacional, são mais de 200 mil pessoas. Lá também teria que ter essa ambulância avançada, então. Não sairia de Campos para Macaé, Não, né? não. Macaé, como a gente tem há 2 anos, a gente vem refazendo a grade de pactuação da urgência e emergência, a gente tem uma excelente relação com o Macaé, o secretário de lá, o Alexandre, é uma pessoa muito interessada. Ele convoca diversas reuniões e conversa com toda a equipe, mas Macaé ele é um polo também regional, né? Ele recebe os pacientes de Quissamã, de Carapebus,
E acaba realmente tendo a necessidade de ter ambulâncias avançadas. E do mesmo modo, tem que se pensar muito bem qual seria a localização dessas ambulâncias, para que a gente possa servir, né, Casimiro de Abreu, todos esses municípios de um modo mais adequado. Mas aí o que que acontece? O paciente que vai continuar aquela regulação antiga dos santos e dos índios, né? Continua do mesmo modo, só que você, por exemplo, se você tiver um paciente que sofreu um acidente ou teve uma queda, ele vai ligar para o 92, vai cair na central de campos. Na central vai perguntar qual foi a queixa do paciente. Ah, ele houve uma queda, não está conseguindo se levantar. Está com dificuldade respiratória, está acordado, está lúcido? Sim, vai ser enviado uma ambulância básica para fazer o resgate desse paciente. Aí no próprio município você vai ter uma ambulância básica que vai conseguir chegar muito rápido. Agora, não houve um acidente, a vítima está inconsciente. Vai ter que ser disparado uma ambulância que regionalmente estiver mais próximo para que chegue naquele local. E essa ambulância ela pode pegar esse paciente e levar para o hospital mais próximo, por exemplo, em São Francisco, para o Manuel Carola. De lá é feita uma avaliação, não, esse paciente ele precisa ir para Campos passar por uma cirurgia. A própria ambulância do SAMU faz parte do atendimento, é a segunda parte do atendimento do SAMU. E ela vai fazer a remoção para Campos. Para ficar claro para quem está acompanhando a gente, quando a gente fala dos santos, dos índios, é que Sim, sim. Campos pega São João, São Francisco São e Fidélis. São Fidélis, às vezes Cardoso também, né? E Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu. Exatamente. Aí minha pergunta é o seguinte: uma dessas ambulâncias, né, de Campos pega um paciente em Quissamã. E aí o médico que decide se vai para Macaé ou se vem para cá? O que decide é o médico regulador. O médico regulador ele é a autoridade sanitária. Você está no dia 24 de dezembro, de madrugada ali. O médico de lá vai fazer definição de acordo com a gravidade do paciente, do local mais próximo e da viatura que tem indicação de fazer o atendimento desse paciente. Arthur, a gente falou aqui no começo da conversa em relação à complexidade do atendimento no Ferreira, a gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo. Quantos atendimentos são feitos no Ferreira por dia? A gente conversava aqui antes de começar a gravar, né? Você falava um pouco dessa parceria com o Hospital Sírio-Libanês, que está em andamento. Queria que você falasse também sobre isso e o número de atendimento no Ferreira. Eu, em torno de 2 anos atrás, eu fiz uma pós-graduação lá em São Paulo e aí eu tive acesso a um trabalho que é feito pelo governo federal, junto ao Hospital Sírio-Libanês, ao Hospital Moinho de Ventos e também ao Hospital Albert Einstein. E é um trabalho chamado PROADES, em que o objetivo é realmente reduzir filas do corredor. Embora a gente tenha a impressão que em Campos era só o Ferreira Machado e o HG que tinham filas, no Brasil inteiro chegavam até hospitais com 130 pacientes em corredores, na emergência. E o objetivo desse trabalho era saber como que eles faziam nesses hospitais, né, no Sírio-Libanês, no Moinho de Vento e no Einstein, como é que eles faziam para que esses hospitais, mesmo em urgências muito grandes, conseguissem trabalhar com leitos assistenciais em locais corretos. Fiz inscrição do Hospital Ferreira Machado, e o hospital acabou sendo selecionado no começo desse ano. Quando eles vieram agora, já não tinha mais paciente no corredor há 2 anos, porque a gente já tinha implementado vários dos itens que existiam no PROAD, a gente já tinha conseguido implementar. Mas a gente conversou que, na verdade, a gente queria continuar fazer esse trabalho, porque a gente quer melhorar o quantitativo de fluxo de cirurgias, a gente quer diminuir o tempo de permanência, a gente quer melhorar a parte da integralidade do atendimento, né? Que o paciente não seja visto só a doença dele, mas o paciente seja visto como um todo. Então eles mandaram uma equipe deles para cá, em torno de 2 semanas, um médico e uma engenheira, que fizeram a avaliação do hospital. Eles botaram que o Ferreira Machado hoje atende um paciente a cada 6 minutos, essa é a média do Hospital Ferreira Machado, e nos momentos de pico, em torno de 9 a 10 horas da manhã, que é o período de acidente, né, quando as pessoas saem de casa para trabalhar, e por volta de 5 a 6 horas da tarde, chega a ter um pico de 2 pacientes por minuto, do número de atendimentos. Então realmente é um número de atendimento muito, muito, muito elevado. Vamos voltar um pouquinho a SAMU aqui, que eu acabei esquecendo de fazer uma pergunta a você. Você apontou aí o interesse dos 9 municípios do Norte Fluminense, falou sobre a questão da cota de cada município dentro desse programa. Nós temos o SIDENF, que já é um consórcio que está aí em desenvolvimento, no qual os 9 municípios já sinalizaram ali, já pertencem hoje ao SIDENF. Seria um caminho que o consórcio fizesse a gestão aí também junto aos municípios desse programa? Para que o SAMU seja regional de verdade, é necessário algum mecanismo que regionalize o SAMU, né? Hoje é impossível realmente uma passagem de verba direta, né? Macaé não pode passar uma verba direta para Campos para manter uma central. Então, para que a gente consiga montar esse atendimento, é necessário um ente em que todos os municípios tenham acesso a eles e possam fazer o aporte monetário a eles. E a gente vê realmente o SIDENF hoje como um modelo que facilitaria realmente a instalação do SAMU.
Já tem um diálogo com o SIDENF? Já tem, o Cidemp já entraram em contato, já fizeram várias visitas, inclusive a outras unidades onde você já tem SAMUs implantados, para saber qual o modelo que são implantados lá e fazer uma avaliação qual seria o melhor modelo para a nossa região. Vamos falar um pouquinho de política também, né? Porque você está em cargo de confiança. Quem está em cargo de confiança, perto de ano eleitoral, sempre é cotado ali sobre possíveis candidaturas. Você tem esse desejo? O grupo já te sondou de alguma forma também para tentar colocar você como candidato no próximo ano? O que espera para 2024? Não, acho que não fui cotado assim. Eu converso muito com o prefeito Vladimir, com o vice Frederico. Eu acho que na questão da fundação eles veem a gente muito realmente como um cargo técnico e a gente hoje não tem muitas peças de reposição. Embora a gente já tenha conseguido muita evolução na questão da rede de urgência e emergência, eu acho que a gente tem um longo caminho a ser percorrido ainda, né? A gente vê grandes modificações, fico feliz. Eu acho que hoje os pacientes são muito melhor atendidos do que antes. A gente consegue ver isso nas redes sociais ou até com as próprias autoridades, que a gente não vê mais tanta queixa como a gente tinha no passado, mas ainda não é o padrão que eu sonho em fazer o atendimento. Eu acho que assim, que as pessoas que procuram a rede de urgência e emergência, nenhuma procura porque quer, não está indo lá porque está com tempo. Ela está indo lá porque ela está sofrendo, ela precisa de um atendimento emergencial. E essa vítima, para mim, é muito importante que ela seja acolhida do modo adequado. E isso a gente não conseguiu fazer esse atendimento pleno do modo que a gente deseja ainda. Acho que com essas obras que a gente está fazendo, com a implantação de estruturas como o SAMU, quando a gente conseguir fazer a reforma completa do Sandu de Saldanha Marinho, se tornar a clínica do adulto, e eu tiver um pronto-socorro para emergências de baixa complexidade, né, que a gente chama de verde e azuis, aí eu possa desafogar realmente o atendimento do HGG, depois que a gente conseguir organizar essa rede e as pessoas saibam onde procurar, como acontece com a pediatria hoje, né? Antigamente, não sei se você lembra, era um suplício, né? A gente recebia ligação, eu fui em 3 UPHs e não consegui o atendimento. Porque se propôs uma descentralização do atendimento. O que eu concordo, é legal, mas como é que eu descentralizo sem ter recursos humanos? Então a gente teve que fazer o caminho oposto. Eu centralizei, a gente ofereceu isso à população. A população hoje sabe, se eu procurar Clínica da Criança, HPC ou São José, tem pediatra. Ele sabe que se você procurar um dos três, ele vai ter. E a partir desse momento que eu consegui montar essa estrutura da pediatria, a gente já conseguiu completar a equipe de pediatra de Farol, conseguiu completar de Travessão, conseguiu completar de Santo Eduardo. Então hoje a pediatria não é mais um problema para a gente. O que a gente precisa hoje agora é fazer isso, a mesma coisa na faixa adulta. Então, quando a gente conseguir montar essa estrutura no Saldanha Marinho, tiver esse grande centro, eu acho que aí a gente vai começar, a qualidade vai começar a aparecer muito mais. Arthur, nosso bate-papo agora é um pouco mais curto e estender um pouquinho com você com política, mas já que você nem citou muito aí sobre candidatura para 2024, já descartou, na verdade, essa questão de candidatura. Acho que a gente tem um tempinho ainda. Eu quero que você avalie, então, para mim, um pouco o governo Vladimir, já que você faz parte da estrutura, você é servidor de carreira, você é médico servidor de carreira. Como você avalia a gestão do prefeito Vladimir Garotinho? Assim, eu fico muito feliz, na verdade, em ter sido convidado, né? Eu já era diretor do hospital na época de Rafael, e Vladimir pediu que eu continuasse, viu que a gente realmente tinha intenção de fazer um trabalho pelo hospital, e ele permite isso, né? Eu acho que quando a gente conseguiu mostrar para ele que era possível fazer muito, como a gente fez no início, né? De diminuir os pacientes no corredor, aumentar o número de atendimentos, a gente conseguiu fazer muito com muito pouco. Ele viu que realmente o investimento na saúde traria um grande benefício para a população. Então, hoje, quando a gente conversa com ele, ele deixa tudo em aberto. Ele, Arthur, o que você precisa hoje? Olha, eu preciso ver um aparelho tal. É bom, vai servir para a população, você não pode seguir no caminho. E a gente vem tentando fazer essas evoluções. E aí conseguimos comprar aparelhos de anestesias novos, conseguimos comprar os aparelhos de endoscopia, de colonoscopias novos. Estamos agora tentando comprar um aparelho chamado tromboelastômetro. Ele é um aparelho hoje, a gente tem muita queixa hoje de falta de sangue, né? Para cirurgias. Ele é um aparelho que ele consegue determinar qual é a via que foi afetada no paciente, a coagulação que foi afetada naquele paciente. Você colhe um tubo de sangue, coloca no aparelho e diz quantos concentrados de massa aquele paciente precisa, quantos concentrados de plasma ele precisa, então ele diminui o uso em até 30% de sangue. Então, não apenas a gente conseguir aumentar a doação, mas talvez diminuir o consumo. Então, vai ser um aparelho que a gente está tentando efetuar a compra agora para que a gente possa utilizar na nossa rede de urgência e emergência. Então, assim, fico muito feliz tanto com ele quanto com o Frederico, que também sempre acreditou, se reúne com grande frequência com a gente, perguntando quais são as ações para um planejamento tático e estratégico que a nossa equipe tem, e tenho visto realmente a total intenção deles em que a gente evolua nesse caminho. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e desde já deixa aberto o convite para participar em outras oportunidades aqui. Arnaldo, obrigado. Obrigado.
E a você que nos acompanhou até agora, fique ligado sempre no Manchete Podcast e acompanhe o Manchete RJ nas redes sociais. Até a próxima!